Bom dia a todos, estamos dando início aqui a mais um programa XP Connection e hoje falaremos sobre o termômetro aí da Bolsa. Além do resultado da Petrobras, a gente tem que falar, não tem como fugir disso, né? Essa volatilidade aí de Petro. Nós falaremos sobre duas pesquisas que nós fizemos. Uma com investidores institucionais, uma relacionada a alguns questionamentos, qual o câmbio de equilíbrio do Brasil, se vai ter impeachment ou não, quanto tempo o Levi vai ficar. E qual era outro questionamento também? Impeachment, Levi, câmbio, grau de investimento. E perda do grau de investimento também. E uma outra cada 2 meses nós realizamos também uma pesquisa junto a investidores institucionais locais e o que eles acreditam para os próximos 2 meses da Bolsa, né? Se a Bolsa vai permanecer neutra no mesmo patamar, em queda, uma tendência de alta, e também quais os 4 setores que estão em alta e os 4 setores que têm perspectivas negativas. Então, essa é a pauta de hoje, tiraremos dúvidas depois, vocês sabem disso, mas vamos dar início ao nosso programa. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso, bom dia, pessoal. É isso aí, hoje a gente vai tentar passar esse nosso viés de bolsa aí, principalmente para o curto e médio prazo. A gente tem diversos dados interessantes, mas a gente vai tentar amarrar, tentar passar para vocês em termos práticos também o que a gente está vendo de bolsa. A gente vai comentar dos papéis também, obviamente, mas essa é a ideia do programa de hoje. Mas, de qualquer forma, bom dia a todos. Isso. E aí, Gustavo Cruz. Bom dia, Kim, bom dia, Celso, bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Então, eu vou fazer a apresentação, dar bem um geralzão do que a gente observou nessas pesquisas. Também comentar do resultado primário hoje do governo e do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, que saiu hoje de manhã. Isso aí, então vamos para a apresentação para a gente não perder tempo, porque tem várias dúvidas já sendo enviadas. Se tiver tudo ok, né? Já pode começar. Sim, tá tudo ok. Tudo certo? Tudo certo. Então a gente começou aqui, a primeira pergunta que a gente vai apresentar aqui da pesquisa é a probabilidade de impeachment da presidente Dilma. Aí a gente dividiu entre as probabilidades de quanto que as pessoas estavam respondendo, achavam que existia a possibilidade de ela não permanecer até o final do seu mandato. 47% acham que ela não ocorrerá, mas a gente destaca que 53% dos respondentes acreditam que existe a possibilidade dela não terminar o mandato dela, né? E mais de 21% acham que essa probabilidade é acima de 10%. A gente já fez vários programas aqui comentando sobre as manifestações, sobre o que a gente acha, nossa opinião, da probabilidade de impeachment, que a gente acha, inclusive, que o timing seria mais no ano que vem, que demoraria ainda para juntar todos os mínimos requisitos para que ocorresse esse impeachment, mas então é importante a gente destacar isso, que mais de 21% acham que tem uma possibilidade maior de 10% que ocorra esse impeachment, e mais da metade acham que ela não termine o mandato dela. O próximo ponto que a gente vai destacar aqui é o câmbio, também um assunto que a gente é constantemente perguntado, que a gente já fez inclusive mais de uma apresentação sobre o câmbio. A gente perguntou aqui qual era o câmbio de equilíbrio que as pessoas achavam que era o equilíbrio do país. Então, a gente vê que 52% das pessoas acham que esse câmbio está entre 3,20 e 3,50. Só 12% acham que está acima de 3,50, mas para perto de 4. E ainda uma parcela significante, 36%, acham que está entre 2,8 e 3. Depois eu vou comentar um pouco mais o resultado do PIB dos Estados Unidos, mas a gente vê que já está entrando num consenso sobre aonde que deve ficar o câmbio. A gente tem que destacar também que as medidas do Banco Central de intervenção, se vão continuar ou não, vão influenciar isso bastante. A gente teve uma fala do Tom Billy um pouco mais rígida sobre manter essa intervenção, e isso teve um impacto direto no câmbio, deixando ele um pouco mais próximo de R$3, mas a gente vê que a maioria dos respondentes da pesquisa acham que o câmbio de equilíbrio mesmo está entre 3,20 e 3,50, o câmbio de equilíbrio do país. Outro ponto que a gente destacou, que a gente vai até explicar um pouco mais calma, é sobre Joaquim Levy, nosso novo ministro da Fazenda, que assumiu nesse ano de 2015. A pergunta era se ele permaneceria até o final de 2018, se as pessoas acreditavam que ele permaneceria ou não, e se não, quanto tempo ele ficaria no máximo. Então a gente vê que a maioria, já quase 60%, acham que o Levy sim chega até o final de 2018.
Já tem gente, lógico, que inclusive acha que ele não termina o ano que ele começou. 12% acham que ele não fica até o final de 2015, fica no máximo até o final de 2015. Mas o que a gente leva de destaque dessa pergunta é que como mudou o sentimento do final do ano passado, onde quando ele assumiu, o pessoal nem considerava o sim, só falavam quanto eles achavam que ele ficaria, se ficaria só por um tempo, se no final do mandato jogariam toda a culpa nele e tirariam ele antes do final. Agora a percepção já mudou. Existia muito uma expectativa de como que ocorreria o relacionamento do Lévy com a Dilma. De a primeira vez que o Lévy contestasse a Dilma em alguma coisa ou divergisse da opinião dela, se ela faria igual ela fazia com o Manteiga e obrigaria ele a se redimir e abaixar a cabeça, ou se agora ela seria um pouco mais... política. Exato, mais política, se ela aceitaria um pouco mais a opinião contrária dela, e é o que aconteceu. A gente vê que ela tem uma coordenação, coopera um pouco mais com o Lévy do que parecia cooperar com o Manteiga, que a relação do Manteiga com a Dilma parecia muito mais de subordinação do que de cooperação. Então parece um relacionamento bem mais coordenado. A Dilma parece entender finalmente que que ela precisa do Lévy e que ela já entregou a política econômica para ele. Como a gente falou na semana passada, a gente vê que a Dilma entregou a economia para o Lévy e a política para o Temer e para o PMDB. A gente vê cada vez mais nos noticiários isso. A última pergunta dessa primeira parte da nossa pesquisa era qual era a chance do Brasil perder o grau de investimento. Você vê que todas as perguntas que a gente fez são bem interligadas, bem relacionadas. A gente botou inclusive numa ordem para deixar isso bem claro. E à medida que a gente fez essa pergunta aqui, 78% das pessoas que responderam acham que existe uma possibilidade maior de 10% do Brasil perder o grau de investimento. Quase metade acham que essa probabilidade é maior, 41% é entre 25% e 50%, poucas acima de 50%, 11%, o mesmo número que acham que não ocorrerá, o que é baixo até o número que não ocorrerá. Mas se a gente voltar aqui para a pesquisa do Lévy, a gente vê que justamente tem uma ligação que conforme o Lévy foi ganhando mais força, as pessoas começaram a entender o quanto o Lévy conseguir cumprir o que ele mantém, o que ele promete, tem uma relação direta com esse grau de investimento. Então o Lévy conseguindo o superávit, talvez não consiga atingir nesse ano, mas mostrando o comprometimento do governo, mostrando que nos próximos anos a coisa será diferente, o Brasil talvez consiga manter esse grau de investimento. Mas lembrando, assim como no final do ano passado, se essa pesquisa tivesse sido feita, o Lévy não teria talvez uma porcentagem tão grande para o sim. Aqui talvez a porcentagem das pessoas que responderiam que tem uma chance muito alta seria maior, porque existia um consenso no final do ano passado que o Brasil não conseguiria manter esse grau de investimento nem até a metade desse ano, coisa que a gente já viu que vai conseguir. Então, reforçou todas as perguntas se conexionam, tem uma relação. Então a Dilma começando a respeitar um pouco mais o Lévy, a trabalhar politicamente coordenada com ele, eleva a chance dele permanecer até o final e diminui a chance do Brasil perder o grau de investimento. A segunda parte da nossa pesquisa, outra pesquisa, é a que o Celso comentou, a percepção dos investidores para os próximos 2 meses na Bolsa. Rapidinho, até te interrompendo. Só vamos voltar para cá para a gente falar antes da Bolsa, o que a gente acha em relação a isso, né? O grau de investimento você já colocou, eu acho que a gente permanece enquanto Lévy, até um convidado aqui bem colocou, né? A Dilma não tem escolha. Não, a Dilma não tem escolha. Provavelmente, se sai o Lévy, o Brasil perde o grau de investimento. É ele que está governando, é ele que está segurando aí o país. O Rafael Wetzel colocou isso, é um divisor de águas. O benefício da dúvida, principalmente até essa euforia que o investidor estrangeiro está dando. O convidado 8708 falou isso. A gente tem tido um basket, uma cesta diária de compra de ações por estrangeiros, locais não. Os locais estão com caixa, estão menos alocados e acreditando que a bolsa é cara. Depois a gente fala sobre isso. Mas os estrangeiros continuam comprando a bolsa. No primeiro momento foi por conta do dólar. Só que o dólar saiu de 3,30 para baixo de R$3. E agora o que traz esse fluxo? É justamente esse benefício ainda da dúvida de que o Brasil, o Lévy está conseguindo colocar o país no eixo e tudo mais. No início de abril a gente estava mais otimista com bolsa. A gente escreveu um relatório dia 2 de abril, e aí, se vocês quiserem ter acesso a tudo isso, é só escrever abaixo aqui, né? Querem investir com eles, preencham os dados para ter acesso a essas informações. E a gente falava que, primeiro, Congresso e Planalto tenderia a melhorar. A relação Dilma, como você bem citou, e Lévy também
e o balanço da combalida Petrobras. Isso aconteceu e a Bolsa sobe aí 9%, em torno de 9% no mês de abril. Mas olhando o mês de maio, a gente se torna mais negativo. A gente não acredita que o Levy deva cumprir o seu mandato, deva terminar. A gente fez esse questionamento no final do ano passado, o percentual era maior de que não acreditavam que o Levy seguiria esse ano, mas a Dilma está dando o benefício da dúvida e naquele momento que ele teve com os alunos da Universidade de Chicago, ela comprou a briga e falou que foi mal interpretado o Levy. Mantendo-se assim um grau de investimento, a gente acha que o câmbio de equilíbrio entre 3,20 e 3,80, 3,50, e aí já perguntaram, você acha que se eu mudei minha cabeça em relação aos R$4, acho que no curto prazo não chega, porque os dados nos Estados Unidos modificaram totalmente. Ela vinha com os dados bons no início do ano, nos Estados Unidos, a economia americana, e depois veio piorando muito. E desde o payroll, esse mês todo de abril, os dados foram muito ruins. E só esse aí é um outro ponto que fez a nossa bolsa andar, né? Isso. Querendo ou não, você afasta aí ou fica... A probabilidade de aumento de juros fica mais para o final do ano, ou era talvez essa sinalização que o mercado estava lendo. E aí você tem um excesso de liquidez e, obviamente, isso aí é direcionado para emergentes e Brasil também tem essa questão. Lembrando que hoje teve PIB, né? PIB nos Estados Unidos muito bem ruim. abaixo do esperado. 0,2, esperado era 1%. Então, mas é uma situação que chama atenção, né? Não vai subir juros nos Estados Unidos tão cedo, então não tem por que os investidores fugirem para lá, os juros são muito baixos, tende a zero, permanece nos emergentes esse fluxo, né? A notícia de que a economia lá demora mais a crescer. Então, esse valor de R$4 não deve atingir tão cedo, só que o dólar está provavelmente num piso ali, na casa de 2,90, diria que pode ser provavelmente um piso, e aí vale a pena ter exposição a dólar nesse cenário. Aí são ações em dólar. Pode demorar um pouco mais a andar uma Suzano, por exemplo, uma Embraer, que tem exposição a dólar. Sim, mas é no atual cenário interessante para esses ativos. Acho que a gente pode voltar agora à apresentação para falar sobre bolsa, sobre a nossa pesquisa de bolsa, por favor. Exato, é só comentar que é exatamente isso. No final do ano passado a gente tinha dúvida de como o Levy ia reagir se a Dilma continuasse com a mão forte e apenas usasse ele como ela usava o Manteiga para ela ser a ministra da Fazenda e o Manteiga apenas responder como ministro. E dessa vez a gente viu que não, que ela delegou realmente a função de ministro da Fazenda e a economia como um todo para o Levy. E por isso que mudou tanto o sentimento quanto tanto a permanência dele quanto a manutenção do grau de investimento do Brasil. Aqui a gente tem os 4 setores apontados como uma maior perspectiva de um cenário positivo nos próximos 2 meses. Destaque para o setor financeiro, que tem 22%. A gente vê que tanto vai ver depois que no negativo, tanto no positivo, foi um setor que mais se destacou, mais se distanciou realmente quando foi tanto para um lado quanto para o outro. Então foi o setor financeiro. Depois a gente tem papel e celulose, empatado com cartão de crédito. Por último, depois o Kim vai até comentar, mas a gente viu surpresa um pouco a educação, com 6% de pessoas esperando um cenário positivo para os próximos 2 meses desse setor. A outra pergunta oposta é a perspectiva negativa. Quais setores as pessoas tinham esperança de um cenário um pouco mais negativo? O setor imobiliário apareceu em primeiro, mas a gente vê que todos estão bem próximos. Então, primeiro a gente vê o setor imobiliário, depois mineração, Petro empatado 13% com consumo e, por último, aço. A gente viu que todos têm um pouco de relação, o Celso e o Kim vão comentar um pouco mais deles, um pouco mais especificamente, mas, de novo, destacando que aqui, enquanto está um pouco bem mais dividido sobre qual setor está mais negativo, na resposta para o setor que tem um cenário mais positivo, o financeiro se destaca bem dos outros. Parece ser bem mais consenso do que quando eles respondem qual é o setor com cenário mais negativo para os próximos meses. Eu vou devolver para o Celso agora, só deixar por último aqui na tela a expectativa geral, né, dos investidores. Se eles Bolsa não sobe ou cai? Exato, exatamente. Então, Celso aqui, 57% esperando. A gente está para o mês de maio mais pessimista, pode cortar aqui para a gente, por favor, mais pessimista, né? Por conta dessa forte alta, o índice subindo aí 9% no mês de abril, chegou a subir mais, a gente recomendou proteção na via fence, né, vias estruturadas. Então,
a gente recomenda proteção, segue recomendando proteção por essa andada da Bolsa. A gente falava que a Bolsa chegaria aos 19 mil pontos em dólar, que foi o menor nível no ano passado, quando saiu a primeira pesquisa em março do ano passado, que a Dilma ganharia no primeiro turno, foi 19 mil pontos em dólar, que seriam 44.900 pontos em reais. A Bolsa superou os 19 mil pontos em dólar, e aí a gente falou, olha, está num cenário aí mesmo de redução e de provável ajuste para baixo. Quando a gente olha múltiplo de Bolsa, né, que 14 vezes lucro. Tá chegando 14,5 vezes, né, se você pegar a Bolsa como um todo, pegar todos os lucros que as empresas geram e comparar isso com o valor de mercado da Bolsa, ela está negociando agora para frente 14,5 vezes. E que, de fato, como o Celso citou, a média era em torno de 10,5. Então, querendo ou não, você tem excesso de liquidez, você tem uma melhora no ambiente doméstico, isso aí atraiu capital aqui para a Bolsa brasileira, mas daqui a pouco o pessoal vai começar a olhar em termos de múltiplo, em termos relativos, porque nominalmente ali em dólar, tudo bem, estava num patamar baixo, etc., mas você está pagando mais caro ali no relativo ao potencial de lucro que as empresas podem gerar. A gente já está vendo aí diversos resultados abaixo do esperado, né? Shoppings ali, alguma coisa em consumo, desemprego aumentando, enfim, menor renda disponível, então talvez ainda seja muito maior esse múltiplo, porque a gente pode ter uma queda nos lucros para os próximos trimestres, enfim, para esse ano, e isso aí tende a fazer a Bolsa ficar mais cara ainda ao longo do tempo. Então, de novo, esses níveis aí a gente tem comentado bastante com os nossos clientes. Depois dessa esticada, como o Celso também comentou, no começo de abril a gente estava bem otimista, porque estava num patamar baixo, de fato, em termos de múltiplo não estava tão esticado, tem a questão do dólar, etc. Isso se concretizou, agora nada mais justo do que você fazer uma proteção, é isso que a gente tem recomendado para os nossos clientes, porque você ainda continua participando de uma alta eventual, adicional do índice, mas ainda o mais importante da estrutura é que você ficar protegido aí nesses níveis de múltiplo tão alto. Então é um pouco dessa nossa ideia e, de fato, a gente ponderou as nossas carteiras, a gente até pode falar depois, com base nesse viés um pouquinho mais pessimista, né? Isso aí. Então a gente pode falar dos ativos, a gente está com esse viés mais pessimista para o mês de maio, mas a gente acredita que tem alguns ativos que devem apresentar uma performance, um desempenho superior ao índice. E isso corrobora com o que os investidores institucionais pensam. Nossa maior exposição hoje é em bancos, e aí no caso, Itaú, via Itaú. A gente recomenda. O resultado de Bradesco, até perguntaram, já aproveito para falar do resultado de Bradesco. O resultado de Bradesco foi bom, né? Ela conseguiu entregar um retorno sobre patrimônio acima de 22%, o lucro superou um pouco as expectativas. O que o mercado está batendo é por conta das provisões para devedores duvidosos, que eles aumentaram, e eles aumentaram em 25% porque eles falaram que por conta das grandes corporações. E aí, Operação Lava Jato. O ponto é, o banco, né, quando ele monta um balanço, é fácil ele falar, olha, eu estou com risco de aumentar a inadimplência, então elevo minha provisão e mostro menos lucro. E o cenário atual não é de mostrar mais lucro, e sim mostrar menos lucro. Pô, por que isso, sou acionista? Porque o governo quer aumentar a taxação de impostos da contribuição social sobre lucro líquido, aumentar a alíquota de 15% para 17%. E mudar a alíquota de impostos não precisa do Congresso, já existe o imposto, é só aumentar. Então, isso deve ter sido influenciado o Bradesco para falar, olha, vamos esconder um pouco o lucro, vai ser recorde, então a gente esconde um pouco isso. O banco está focado em pessoa física para consignado e imobiliário, lembrando que a Caixa está saindo do imobiliário, reduzindo sua participação. A Caixa Econômica Federal tem 70% do market share do crédito imobiliário, e aí Itaú e Bradesco estão aumentando, porque você tem a garantia do imóvel, então a Caixa pediu uma entrada maior para esses imóveis usados, até 750 mil, 50% de entrada, acima de 750 mil, ela está solicitando 60% de entrada, isso é óbvio, vai diminuir o market share dela. E no consignado você tem a garantia, né? Ele sabe, olha, se esse cara for mandado embora, ele tem tanto para receber do FGTS, tem tanto de salário, eu posso emprestar um valor, 1/3 do que ele tem para receber, algo do tipo. Então, assim, os bancos estão muito bem posicionados. Itaú ainda negocia com desconto. Perguntaram aqui, Bolsa está 14 vezes lucro. Quanto é que negocia nos Estados Unidos? 19, 18 vezes. É bem acima do que a nossa, até porque a gente está num momento de desaceleração. Só que o médio da nossa Bolsa é 10 vezes e meia.
Então não faz sentido ficar negociando com esse prêmio. Só que bancos estão a 9 vezes lucro. Então, quer dizer, você está comprando um ativo que está negociando muito abaixo. Outra questão de bancos, com relação a hoje, né, que bancos estavam caindo, tem muita influência externa, né? Lá fora está caindo bem, depois dessa questão do PIB. Então, como bancos faz grande parte do índice ali, obviamente apanha mais, mas de novo, olhando o resultado, é uma oportunidade bem interessante, fazendo principalmente essa análise ali em termos de múltiplo, bancos, risco-retorno é muito bom ainda, é um dos poucos setores que você olha aqui um risco-retorno interessante, porque muita coisa está esticada, né? A gente sempre comenta essa questão. E aí a gente segue alocado bem em bancos. Isso. E aí, positivo ainda, papel celulose, a gente também corrobora, reitera isso. Você pode até falar um pouco mais de Suzano, né, que a gente gosta. A gente ponderou a nossa carteira com a parte financeira, obviamente por tudo isso que a gente comentou, mas também a gente quer ponderar com alguma exposição a dólar. A gente viu o dólar despencando ali, a gente sabe ou entende, pelo menos para a gente, estrutural de dólar é para cima, e tende a permanecer num patamar alto, até o Bradesco lá projetando, né, dólar para cima no resultado, enfim. Então, nesse sentido, a gente tentou ponderar ali e para esse mês até a gente aumentou um pouco a exposição a Suzano, para justamente pegar essa volta. Suzano, junto com Fibria talvez e Embraer sejam um dos papéis que a gente gosta aí na questão de dólar, só que Suzano ela tem uma questão de múltiplo um pouco mais baixo que Fibria, por exemplo. Tudo bem que você tem uma exposição menor à exportação, mas ainda assim tem alguns quesitos micro ali. Ela está aumentando produção, já está produzindo bem lá na fábrica do Maranhão. Tem o case de desalavancagem também, então a gente tem preferido Suzano aí como uma boa oportunidade para ponderar a carteira. A gente até coloca, depois dessa queda de Embraer, a gente ponderou, também colocou um pouco de Embraer para diversificar essa parte da carteira que é exposta a dólar, mas a nossa principal aposta continua sendo Suzano para pegar esse movimento. Isso. E aí, em terceiro, o setor que a gente gosta também, Cielo. Acho que não tem que falar, quem quiser pode, tem acesso aos nossos relatórios, né? Preencha aí, quer investir com eles. Entre na página da XP, xpi.com.br. Nós comentamos sobre o extraordinário, mais uma vez surpreendendo positivamente Cielo, né? Mostrando sua resiliência. Nem shopping mais mostrou resiliência, né? Depois a gente pode comentar sobre as prévias operacionais de BR Malls e Aliança, que foram divulgadas hoje de manhã. Mas já Cielo, débito e crédito, crescendo quase 30% a receita ano contra ano. Conseguiu aumentar a margem, conseguiu aumentar, o EBITDA veio 16% acima do esperado, a receita veio 15%, o lucro veio 8%. É impressionante, empresa boa negociando a valuation caro, mas tende a continuar subindo. É impressionante a gestão da companhia, o setor que ela está inserido. Mas tem competição, GetNet, Redcar, tá aí. Olha o resultado extraordinário da companhia. É impressionante, a gente segue elogiando. Essa era a terceira recomendação, expectativa de alta dos investidores institucionais para os próximos 2 meses, e a gente reitera esse call. O Cielo é aquele caso, né? O management sempre fala que vai entregar um crescimento bem conservador e sempre entrega um crescimento maior, sempre surpreendendo, e é até bom você tomar essa postura conservadora para não criar um oba-oba ali no mercado, mas é impressionante a capacidade deles de crescer lucro mesmo frente a esse cenário de desaceleração, né? Parece a Ambev, digamos assim. No passado a Ambev fazia isso, ela falava um guidance e entregava sempre mais. Aí o mercado, para com isso, Ambev. A gente sempre começou a entregar um guidance e o pessoal colocou mais acima. O guidance mais 10%. A guidance eles começaram a colocar. Aí no momento surpreendeu negativamente porque o pessoal dava o guidance e ela entregou o guidance. É horrível. Não foi horrível, mas acharam isso. Então, esses eram os ativos, e o pessoal também fala um pouco de educação. Aparece em quarto educação com expectativa positiva, né? Educação, a gente viu na pesquisa passada, talvez, um pouco mais de lado, e agora o pessoal começando a olhar de novo, né? A gente viu que passou todo esse nervosismo aí, caiu muito as ações, em termos de múltiplo, está num patamar relativamente baixo. Então, passado um pouco esse nervosismo, um pouco menos de incerteza, então, gente começando a olhar, já investidor começando a olhar de novo para esse setor, que é o de educação. Mas agora a nossa visão para o setor, para curto prazo,
é difícil ver um nível de risco-retorno interessante, né? Porque se pensar bem, não tem tanto news flow ou alguma coisa nesse sentido para fazer. Não tem tanto trigger ali para fazer as ações do setor subir de forma consistente. Acho que a incerteza está aí, a gente vai ter que entender melhor o reflexo disso nos próximos resultados para tentar mensurar de forma mais assertiva essa questão. Então, no curto prazo, a gente ainda não gosta em termos de risco-retorno, agora a longo prazo aí é outra história, porque querendo ou não, por exemplo, o Croton está negociando a 11 vezes preço-lucro, 2015, e não é que o setor acabou também, tudo bem, o FIES vai impactar negativamente essa mudança? Vai, mas a gente tem ainda a EAD crescendo muito forte, diversas sinergias para tirar da fusão com a Anhanguera, o management da Croton é muito bom, então para o longo prazo a gente ainda vê valor, ainda que a gente não recomende uma exposição muito grande, né? Uma exposição mais comedida aí no setor de educação, porque a gente tem que entender um pouco mais quais vão ser os reflexos. Aí só emendando aqui, teve a pergunta de Croton, que saiu hoje uma notícia que ela está migrando para o ensino médio. Na verdade ela está estudando, né? Estudando entrar na parte de ensino médio, escolas, lembrando também que ela já tem aí o pé em sistemas de ensino com Pitágoras, que há algum tempo atrás fazia bastante parte do portfólio ali de receitas da empresa, só que com as aquisições aí ficou menos relevante, mas ela já tem alguma expertise nesse sentido. Mas o Galindo, ele comentou que ainda está olhando e é bem saudável isso, né? Você tentar diversificar um pouco o seu negócio, olhar para outros segmentos e tentar pegar justamente essa questão do foco do governo no ensino médio, etc. É interessante, não bater o martelo que eles vão focar nisso, mas o management é muito bom. Por isso que a gente gosta de, se tiver que escolher Croton, porque é o melhor management do setor. E nesse momento de incerteza, é ali que você quer estar, no melhor ativo, com o melhor management que vai te dar o direcionamento, vai dar o direcionamento estratégico para a empresa nesse momento tão importante de mudança do setor, tá? Boa, então assim, entre outros ativos que a gente gosta, CETIP, BB Seguridade, ainda assim, lojas americanas, a gente gosta na nossa carteira. Vamos passar agora para as expectativas negativas e o que a gente acha. Primeiro, o real estate. O real estate só tem um problema para short, porque tem muita gente short, está difícil conseguir doadores, então pode dar squeeze. Essa é a maior expectativa, é de queda no setor de real estate, permanece. Empresas lançando menos, vendendo menos e aumentando o número de distrato, voltando para as empresas aquele imóvel que fica em estoque. Então, isso é um problema para as companhias, fora a alta de juros, fora que a Caixa reduziu o financiamento, né, pedindo uma entrada maior, reduziu o volume financiado para imóvel usado. Mas imóvel novo não tem problema. Claro que tem, o cara tem que vender o usado para comprar o novo. Então, isso também é ruim. A gente segue, fiquem fora. Mas essa empresa é boa. Mas o setor, o cenário é muito ruim. Lembrando que a nossa análise aqui é feita top-down. Tem a bottom-up ou top-down. Top-down vem a análise macro, que tem os dados da economia macro, para o micro, para a gente decidir os setores que são beneficiados e prejudicados. Na bottom-up é o seguinte, aquele ativo é barato, independente do cenário macro. A gente prefere a top-down, não tem problema nenhum utilizar bottom-up ou top-down, mas a gente prefere, no nosso cenário aqui, utilizar a top-down para a gente pegar esses cenários piores e melhores da economia. Em segundo lugar foi mining, Vale do Rio Doce. A gente já comenta e já tem até pergunta também sobre isso, né? Sobre quais os papéis que têm mais influência do minério de ferro, qual é a cotação dessa commodity. O Pedro Stoff já perguntando. E aí a expectativa para o investidor institucional para os próximos 2 meses é de queda para Vale do Rio Doce. Isso aí, acho que é bem em linha com o que a gente tem conversado aqui e comentado ao longo dos últimos programas. Vou tentar fazer um resumão de Vale para tentar responder também essa pergunta. Já tiveram algumas outras perguntas da perspectiva para Vale, está caindo bastante agora, depois da alta. Bom, basicamente essa recente alta da Vale tem total relação com a alta do minério, né? A gente viu uma alta muito forte, aí, um rally de alta muito forte no minério de ferro. Basicamente por 2 motivos. O primeiro é a China divulgando diversos pacotes, ou intenção de pacotes de estímulos, já falaram em corte compulsório, fizeram corte compulsório para as instituições financeiras e também corte de juros. Não só cortaram juros, mas como projetam aí novos cortes. O próprio governo chinês já comentou que eles estão vendo de fato uma desaceleração muito forte, mas que eles têm espaço para fazer diversas medidas de estímulo
para combater isso. Então, obviamente, a China é o maior consumidor de minério e isso aí impulsiona a commodity. E o segundo motivo é a BHP, que comentou também e anunciou que vai fazer a expansão da capacidade dela num ritmo mais lento. E obviamente, isso aí você traz menos oferta no mercado e isso deu uma impulsão no minério e por isso que Vale subiu tanto junto com o minério e as demais mineradoras do mundo. Agora, pra gente, depois dessa alta principalmente, Vale se torna um case bem perigoso aí, é um case que a gente não gosta no curto prazo. E a gente até tá com ela na nossa carteira short, mas o estrutural continua muito ruim ainda, apesar da BHP diminuir um pouco o ritmo de expansão, a expansão da capacidade contratada é muito grande ainda. Você tem Vale entrando forte, Rio Tinto esse ano entrando muito forte com expansão de capacidade e BHP só desacelerando, quer dizer, de uma ponta você tem excesso de capacidade e muita capacidade entrando, do outro China desacelerando nitidamente, e não são estímulos que vão talvez reverter aí ou trazer algum ponto de reversão nesse sentido. Então essa dinâmica deve continuar, a estrutural deve continuar pressionando preço do minério. E tirando isso, a gente tem para Vale especificamente um múltiplo que não é uma barganha, né? Depois dessa alta, se a gente for ver, projetar ali uma geração de caixa operacional mais conservadora, ela está negociando a cerca de 8, 9 vezes EV/EBITDA, que é o valor da firma sobre o potencial de geração de caixa operacional dela, bem acima das concorrentes. Então, a Vale caiu muito, mas o potencial de geração de caixa caiu muito também. No relativo, ela não está uma barganha, com um cenário bem difícil pela frente. Tirando ainda, acho que vale destacar o Murilo, talvez indo para o Conselho da Petro, você tira um pouco de foco nesse momento tão importante para a Vale, que você precisa tanto de um direcionamento estratégico forte. Então é um pouco dessa nossa cabeça para a Vale, a gente continua bem cético e não recomendo exposição para curto prazo. Agora, longo prazo é uma outra história, a gente pode conversar depois, mas ela vai estar bem situada ali em termos de custos e depois que passar todo esse investimento. Mas, de novo, curto e médio prazo a gente fica bem cético com relação à Vale e a gente tem recomendado bastante proteção para os nossos clientes. Só para terminar, os impactos do minério de ferro é basicamente aqui na Bolsa Vale e as siderúrgicas, né? A gente sabe que principalmente os Minas e CSN tem um braço de mineração muito forte, então por mais que quando a commodity cai você diminui o preço da matéria-prima, é só uma parte ali do custo do aço, né? A gente tem carvão, a gente tem energia, mão de obra, etc. Só que o braço de mineração aí pega teoricamente na veia, né? E é isso que é o impacto. Então o impacto do preço do minério para baixo, para a siderurgia, principalmente CSN e os Minas, é ruim, porque o braço de mineração vai muito mal. E tem nos últimos anos ali, tem contribuído muito forte para o resultado e agora não mais. Então é um pouco dessa análise de impacto de preço de minério nas demais siderúrgicas, além da Vale, né? Boa, e aí em terceiro lugar, expectativa negativa, veio o Petrobras, vamos falar um pouco sobre isso. Tem acesso ao nosso relatório enviado na última segunda-feira, ou seja, anteontem, onde a gente fala para não ter exposição à Petrobras. Por quê? Devido principalmente, para resumir, ao alto endividamento da companhia. A companhia atingiu a incrível marca de ser a maior dívida corporativa do mundo, 350 bilhões de reais, sendo 72% atrelado ao dólar. O dólar em alta prejudica a companhia. Fora isso, o petróleo em queda também acabou apresentando uma queda nas suas receitas que ela vende petróleo, né? Não pode só olhar a gasolina e diesel, que isso aí é secundário, é derivado e não a sua principal atividade. Então, a gente falou nesse relatório sobre PetroON e PN, por que a ON está andando mais do que a PN, né? É muito por conta de não ter dividendos, então, e também que o resultado foi ok, mas o ponto a gente acreditava num volume total entre fraude e incompetência e má gestão na casa de 54 bilhões de reais. Acho que o valor de 6 bilhões de reais foi pequeno da fraude, perto do rombo em relação à companhia. A gente reitera aqui para não ter Petrobras nas carteiras. Tem muita coisa para fazer. As saídas são venda de ativos, só que a venda de ativos um dia acaba. A dívida líquida sobre EBITDA, ela demora 5 anos para pagar a dívida dela, se ela não gastar mais nada. Só que ela gera de caixa em torno de
25 bilhões de dólares. Investe esse ano 29 bilhões de dólares e paga 20 bilhões de dólares de dívida. Falta-se todo ano 20 bilhões de dólares para a companhia. E esse caixa tende a acabar. Para ela virar o ano, mas a venda de ativos é legal, só que aquele ativo também gera um resultado operacional. Se ele sai e passa a ser vendido, aquele ativo ele não vai mais fazer parte da geração de caixa da companhia. O que ela vai fazer depois? Reduzindo-se o capex e os investimentos. Então, fiquem fora de Petrobras. Mas eu quero ter de qualquer maneira. Então, faça a proteção e aí, no caso, via Fence, uma proteção via estruturada. Preencham aqui, tenham acesso aos relatórios, às nossas informações, acesso ao nosso pregão ao vivo. Só outra coisa aqui, pessoal, se vocês preencherem também, a gente está começando com um relatório para o pessoal que preencher e quiser ficar mais ligado nas informações, a gente vai começar a enviar, a gente já envia o relatório do resumo do que a gente discutiu aqui, mas a gente vai começar a complementar com algumas informações adicionais, alguns vídeos educativos ali, para vocês entenderem melhor. Às vezes a gente falou uma coisa aqui, mas não dá tempo de explicar. Justamente nesse material que vocês se cadastrarem, vocês vão receber toda semana, não só o resumo, mas um pouco de vídeos educativos do que a gente conversou aqui, para tentar trazer mais informação ainda, não só no momento aqui do programa, mas depois tentar agregar aí para os participantes, né? Isso, muita gente perguntando, né? Aí das três seria esse setor em queda e por último consumo. Então, a gente tem uma carteira semanal short, tem diversos ativos, Vale, tá nela, Petrobras, BR Malls, shoppings, prévio operacional foi muito ruim de BR Malls e de Aliança. Tem também na carteira short Gerdau, Eletrobras, Eletmeia, tem mais 2 ativos na BR carteira, Foods. São 7 ativos, Brasil Foods e mais um. Rumo, o que acontece que vem caindo nos últimos dias, vem derretendo? Rumo vem derretendo, na verdade, desde que eles anunciaram o plano de investimento, né? Para a gente entender, a gente tinha a ALL e Rumo, elas fundiram, e agora você tem uma nova empresa, eles divulgaram esse plano de investimento, vai ser um CAPEX um investimento bem pesado ali no curto prazo. Então, por um lado você tem um investimento pesado, por outro eles anunciaram guidance, né? O quanto eles projetam aí para geração de caixa operacional, do EBITDA deles não foi nada de extraordinário, alguma coisa flat ou estável com relação ao que foi o ano passado. Então você vai ter uma pressão de caixa bem forte, você tem um investimento forte, mas uma geração de caixa não acompanhando de forma robusta. Então isso aí obviamente penaliza um pouco, principalmente por conta com relação ao guidance. E também você tem diversas incertezas, né? O case é bem interessante, para longo prazo você tem diversas sinergias para captar, você entra com um controlador com maior entrada no governo, isso aí pode facilitar a renovação das concessões. Você tem também aumento de margem com troca de transporte de açúcar por grãos, mas tudo isso aí depende ainda de muita coisa. Acho que os investidores vão ter que ter mais segurança nessas sinergias para começar a refletir em preço. Só que nesse meio tempo veio esse plano de investimento que é necessário, só que é um investimento pesado frente a uma geração de caixa não tão forte. Então dá para entender um pouco porque que caiu bastante. Outro ponto é múltiplo. Se for ver, Rumo LL agora negocia cerca de 6 vezes EV/EBITDA, que é o valor da firma sobre o potencial de geração de caixa operacional. E se a gente olhar e fazer uma comparação, a ALL sozinha antes negociava entre 3,5, 4 até 5 no máximo. Então você teve uma expansão de múltiplo aí, quer dizer que não está uma barganha. Então os investidores estão ficando um pouco mais cautelosos aí para uma posição. Precisam ter alguma coisa mais concreta com relação à sinergia e a nossa visão também. Para expansão de curto e médio prazo, a gente não vê uma relação risco-retorno muito boa para Rumo. Tem diversas perguntas aqui, vamos acelerar, porque Posso falar senão rapidinho? pode falar. Falar 2 de dólar que já perguntaram. Então, hoje a gente teve o resultado dos Estados Unidos do PIB. De novo, como eu sempre tenho falado, a gente pode, tanto quem acha que os juros vai levar mais cedo, quanto quem acha que só no que vem, pode olhar o PIB de diversas maneiras para justificar tanto o que vai levar agora, quanto o que vai levar no que vem. Então, como é um momento de transição no ciclo da economia dos Estados Unidos, a gente pode ver tantos fatores para justificar que a economia já recuperou, quanto alguns que acham que ainda não. Então, mais do que isso, mais do que pessoas ficarem achando o que pode estar acontecendo na economia, vamos olhar para quem realmente vai decidir essa taxa de juros e vai movimentar o dólar no mundo inteiro, que são os membros do Fed, que hoje vai ter reunião do FONC,
e vai ser decidido para a manutenção da taxa de juros, mas mais do que isso, a gente tem que ver o que eles vão, depois de se reunir, o que eles vão falar. O que eles vão ter de consenso, eles vão levar para o público a opinião deles, e aí sim a gente tem uma noção de quando vai ser elevada essa taxa de juros, pela perspectiva deles, de quem realmente vota pela elevação e quem realmente vai mudar o dólar frente às diversas moedas do mundo. Então vamos ficar bem atento a essa decisão e a esses pronunciamentos nessa semana, porque eles já deixaram bem claro que quando eles elevarem vai ser algo bem transparente para o mercado de quando vai ser efetuado isso. A outra pergunta foi de inflação, por que pararam de falar de inflação, sendo que no passado estava bem próximo ao teto da meta. Na verdade o que aconteceu foi que nos últimos anos foi bem difícil manter a inflação abaixo do teto, e esse ano vai ficar acima, ele fala... Bem acima. E ele pergunta, mas por que esse ano está bem acima, não estão comentando tanto? Na verdade, nos últimos anos, os preços administrados estavam sendo bem segurados pelo governo, subsídio em diversos preços administrados. Então, era algo que já era preocupante, alguns economistas já destacavam isso negativamente. O ponto é que esse ano tiveram que soltar os preços administrados e os economistas do mercado, o mercado em si está olhando e vendo isso como algo benéfico no sentido de que finalmente estão deixando a economia fluir naturalmente e estão tomando medidas para que nos próximos anos a inflação convirja para a meta. Então, por que estão parando de falar isso? Porque se a gente olhar no Focus para os próximos anos, o Focus acredita que a inflação nos próximos anos convirja para o 4,5%. Então, a gente tem parado de falar tanto disso porque o mercado está dando uma credibilidade maior para o Banco Central, acreditando que ele vai conseguir desempenhar seu papel e levar a inflação de volta para o centro da meta nos próximos anos. Embora, sim, esse ano vai ficar acima do teto e todo mundo tem esse consenso. Boa, obrigado. Então, foi essa aqui o Fernando perguntando, né, se a análise com o crescimento dos Estados Unidos menor que o esperado, consequentemente adiamento de elevação de juros por lá, segurando o dólar e a inflação por aqui, afrouxamento monetário chinês e reformas por aqui acontecendo, podemos esperar subida da Bovespa nesse ano? Foi o que aconteceu, sim. A bolsa já sobe aí no ano mais de 10% e foi o que aconteceu no mês de abril, mas para maio nós estamos mais pessimistas. O pessoal WebTrex aqui no nosso pregão ao vivo perguntou sobre Smiles, né? O lucro líquido caiu, eles estão preocupados com o número de emissões de passagens de pontos agora aí no curto prazo por conta da desaceleração da atividade econômica e uma menor utilização de cartões, de troca de pontos, por isso que a ação hoje sofre. O VET perguntando se o PIB mais baixo dos Estados Unidos não deveria ser um gatilho para ganhos no Ibovespa por conta do fluxo estrangeiro. Tem que só olhar alguns pontos. A exportação diminuiu, mas teve greve também. Então, esse PIB também pode ter sido pontual, que a gente já vinha falando sobre o payroll. Então, teve uma nevasca muito forte por lá. Então, tem que abrir um pouco os números aí. A bolsa já andou também. Então, nossa bolsa já deu uma bela esticada no mês, já precificando aí esse cenário de não elevação de juros no meio do ano. Quiçá, talvez, esse ano não ocorra. Você já respondeu sobre a inflação. O Rafael Edson perguntando se CVC é uma boa opção de compra. O problema é que a CVC, com toda essa retração alta de dólar, já posso até falar da Gol junto, alta de dólar, turismo, né? As pessoas viajando para fora tendem a diminuir, fora a menor renda disponível da população. Então, o CVC, com a agência de viagem, pode ser aí que também sofra, né? Que aí a gente já fala de Gol, né? Se o dólar der uma parada no valor atual e com possível aumento no turismo doméstico, não acredito, a maior renda das companhias aéreas são em voos internacionais. Os voos domésticos têm uma competição muito grande, então a gente fica fora, segue fora de Gol, que é comprar empresa aérea de exposição a dólar em Embraer. Tá, esse é o caso. Souza Cruz, não temos novidades, tem um prazo de 30 dias, termina dia 9 e 10 de maio, o prazo para nova análise do valor da OPA, feita pela BAT, British American, né, Tobacco. E qual vai ser o valor? Não sei, só na lista que está fazendo a conta. E ele pode falar que o valor é maior, porque foi uma solicitação dos acionistas minoritários, e a BAT falar, não pago isso. Fica aí, então cancela a oferta e a ação cai. Então cuidado com Souza Cruz. Uma boa pergunta aqui do Fernando F. No curto prazo, podemos esperar uma recuperada de Petro 4 para cobrir a grande quantidade de posições vendidas de Petro 3 no long short? Eu acho que Petro não anda. A 3 pode cair mais do que a 4. Mas lembrando que no passado o Petro 3 chegou a ter um prêmio de 34%. Por que esse prêmio zerou? Quando se falou que o dividendo em 2013, março de 2013, o governo falou, olha, a PetroN agora vai pagar 50% menos dividendo do que a PN, fazendo uma conta simples,
teria que ter PN um prêmio de 5%. Agora o governo falou que não tem dividendos, então elas passaram a negociar no 0 a 0. Como a ON são as ADRs, PBR, tem muito mais liquidez e o gringo nem sabe o que é ação PN, para ele não existe, tudo ação para ele tem direito a voto, o gringo começou a tomar a ON. Isso também foi o que aconteceu. Tá? O pessoal falando se saiu o IPO da Caixa de Seguridade, com a nossa opinião sobre BB Seguridade, ela tenderia a sofrer. Os números até do Bradesco, a parte de seguros teve um pouquinho de queda. A gente ainda prefere, até como business, né, uma Cielo, por exemplo, a BB Seguridade. O pessoal perguntando se poderia analisar Qualicorp. Qualicorp é uma empresa bem interessante que a gente gosta, está na nossa carteira recomendada. Basicamente, ela, depois daquela queda brusca que a gente teve desde o início do ano, ela negociou um múltiplo bem interessante. A gente sabe que tem diversos riscos aí de mudança na legislação, mas a gente acha esse risco bem baixo. Então, ponderando aí por essa queda, nível de múltiplo nos lows ali dos últimos tempos, o risco-retorno vale a pena e a gente segue com Qualicorp ainda com uma posição menor, o risco-retorno vale bastante a pena. É um case muito interessante. Isso. Riquinho perguntando aqui, Kim, o dólar a 3,20 justifica a siderurgia em alta com menor importação, mas com dólar a 2,90 não há razão para a alta de siderurgia mais, mas continua a subir. Qual é a resposta? Boa pergunta. Com relação à siderurgia, se a gente for ver, a gente tem que destrinchar, né? Porque não foi alta de siderurgia só dólar. Na verdade, a gente teve várias questões micro ali. CSN, por exemplo, teve a questão de possibilidade da venda da participação de Usiminas a um preço maior, teve a questão de recompra de ações. Na Usiminas a gente tem um imbróglio societário, etc. Acho que só para a GBR a gente pode usar esse racional aí um pouco mais forte, porque ela tem uma exposição maior. Agora, é fácil responder porque o preço do minério subiu muito, né? E como eu acabei de falar há pouco tempo atrás aqui, elas têm um braço de mineração muito forte. Então, querendo ou não, o preço do minério para cima, você incrementa muito rapidamente o EBITDA da empresa com esse braço de mineração. É isso que a gente está vendo. Mas, de novo, como a gente acha que essa alta do minério foi pontual e a gente vê um cenário muito difícil para a siderurgia, a gente continua bem pessimista com esse setor, tá? Isso. Celso, uma pergunta aqui para você, parecida com as que você responde no Conta Corrente, do Wallace. Ele quer saber, hoje provavelmente, então a gente vai ter uma elevação de 0,5 ponto na taxa de juros Selic, na básica. Ele quer saber como que ele, nos próximos meses, vai sentir isso. Como que a população sente. O mercado já vem, né? A gente já tem visto o spread financeiro dos bancos já vem subindo. O crédito está escasso. O que, assim, lado ruim, né? Consumo vai cair, já vem caindo, vendas do varejo em queda, a prévia operacional de BR Malls e Aliança foi muito ruim, Aliança Shopping cresceu 4% same-store sales, vendo as mesmas lojas, ou seja, cresceu menos que a inflação. Vendo as mesmas lojas é o seguinte, com aquela mesma loja, são 100 lojas que tem um shopping, aquelas 100 lojas iguais, olhando esse ano em relação ao ano passado, primeiro trimestre, quanto é que elas cresceram? 4%, não cresceu nem a inflação. BR Malls cresceu um pouco acima de 5%, não cresceu nem a inflação. E o número de inadimplência aumentou. Então a gente está vendo essa inflação corroendo a renda da população, reduzindo-se o consumo, a compra de produtos, bens duráveis, que você, carro, né, geladeira, fogão, com aumento ainda de impostos, ficando mais caros, isso é repassado. Quando você vai pegar crédito, mais caro ainda. Os bancos privados não estão dando crédito CDC, só via consignado e imobiliário, se tornando mais caro. E aí, pelo outro lado de investimentos, tem um lado bom, que aí você consegue taxas mais atrativas de CDB, LCI, LCA. Tem debêntures incentivadas, a IPCA, mais 5, 6, 7%, sem IR. Então você consegue um retorno de 15% ao ano. Quer dizer, começa também a ficar atrativo. Tem que trabalhar com o que tem. O cenário econômico piora, quais são as alternativas de investimentos interessantes? E aí você busca via isso. Mas o impacto é menor renda disponível, com certeza. Porque, obrigado até pela lembrança, né? No Conta Corrente, próximo dia 15 de maio, devo estar no Conta Corrente. Participei há 10 dias atrás do Conta Corrente e na semana passada do Jornal Nacional e também do Jornal da Band. Quem também é assíduo no Jornal Nacional, nos meios de comunicação aqui, ainda bem, a XP aí. Você vai virar o Bonner ali. Né? Mas quem estiver assistindo aqui, que quiser se cadastrar no nosso chat, perguntando aqui ao vivo, a gente vai responder qualquer pergunta. Isso, tentando responder a todas máximo aqui. Que a gente conseguir, isso. A gente tenta responder aqui. Isso, escreva aqui, quero investir com eles, e aí pra gente sanar
Tentar sanar todas as suas dúvidas aí. Analisar a CEMIG. CEMIG é uma distribuidora de energia. As distribuidoras subiram e geradoras subiram muito com o governo aí, sendo até, diria, um pouco irresponsável, adiando o racionamento de energia por conta, chuva, vamos esperar esse ano. O período seco começou, os reservatórios não chegaram num limite adequado para isso. O governo vai postergar, vamos ver no que vai dar. Vai torcer para chuva e rezar para chover. A gente ainda acha que pode ter um racionamento de energia, mas ele foi postergado mais para o final desse ano, início do ano que vem. A gente fica fora de distribuidores de energia, fora de interferência, ingerência governamental, principalmente as distribuidoras estatais. É o caso de CEMIG, é o caso de geradoras, no caso Eletrobras. Quer ter distribuidora de energia? Equatorial, que é uma empresa bem gerida, mas a gente prefere ficar fora do setor. O pessoal falando aqui que o negócio da Caixa vai pressionar os imóveis para baixo. Não acho que os imóveis vão cair, mas acho também que eles estão subindo menos que a inflação. Isso vai acontecer, né? Não tem tantos investidores em imóveis para revender imóveis. Muita gente não tem a casa própria. Então não acredito em bolha imobiliária, nada disso. Só que eu não vejo os imóveis mais subindo como anteriormente, o que acaba corroendo o seu ganho real. O BR um dia aí perguntando se a gente falou de Brasil Foods. Não falamos. Para a gente o resultado veio em linha. Queda do volume no mercado doméstico, apresentando o volume doméstico queda. América Latina cai 30% o volume para Venezuela. Obviamente a crise por lá é enorme. Na Europa o volume cai 12% por conta de Rússia. O volume, claro, passando por crise. Fora isso, 53% da sua receita vem do mercado doméstico. O mercado doméstico está tendo uma substituição de produtos. Do produto de maior valor agregado, lasanha, pizza e outros pratos prontos, para um de menor valor agregado, frango in natura. E aí a margem da empresa se comprime. Lucro vem um pouco acima das expectativas e o resultado operacional em linha. A gente faz parte da nossa carteira short. No mês ela apresentava uma queda de 6%, hoje se recupera, mas mesmo assim perde para o índice. Não compraria o ativo, manteria a posição short nele. Geração Tietê segue o mesmo esquema de geração de energia, a gente prefere ficar fora, até porque ela tem um contrato com a Eletropaulo, que as tarifas dela vão cair, vai pagar menos dividendo, não entra mais nesse ponto. Sim, o racionamento foi concordo, Underwood, que o racionamento de energia foi na conta de luz, né? Teve conta que subiu 100%. Você olha e fala, meu Deus, tem que consumir menos energia. Você já fala por si só, apaga a luz. Tirando a desaceleração da economia como um todo, isso, né? Que também produção. Eu já tinha falado que vai aumentar ainda mais a energia nos próximos meses, que é mais preocupante ainda. Isso, falamos de Cielo, o endividamento só subiu, o Robert Júnior, porque ela fez aquela associação com o Banco do Brasil, né, na parte de cartões. Então ela está com 70% dessa companhia e o Banco do Brasil 30%. Foi por isso que subiu. Ela tem uma geração de caixa extraordinária, por isso que ela diminuiu a distribuição de dividendos. Empresa extraordinária, não se preocupe com o endividamento, está 2,5 vezes. O poder de desalavancagem dela é muito forte. Absurdo, 2,5 vezes de dívida líquida sobre EBITDA, só que com EBITDA crescente. E olha a Petrobras. Petrobras, se ela pegar toda a geração de caixa dela, toda, não faço mais nada, eu brinco, né? Isso a gente falou com o Jornal Nacional. O cara ganha um salário, ele não paga a conta de luz, não paga aluguel, não come. E paga toda a dívida, ele demora 5 anos. A Petrobras demora 5 anos se ela pegasse tudo isso para pagar a dívida. Como é que sobrevive uma empresa dessa? Vou vender ativos, uma hora vai acabar. Vai diminuir a geração de caixa. Produção de petróleo, estável. Como é que ela vai fazer? Vou diminuir o capex, produção estável, em queda. Como é que ela faz? Se está preocupado com o Cielo, tem que estar com Petrobras, né? Que não gera caixa suficiente para pagar a dívida, a amortização de dívida e juros por ano. Ela pega, fica no 0 a 0. E o investimento? E o capex? Então, esse é o ponto. Tem muitas outras coisas piores para se preocupar, né? Do que o endividamento, que de fato é baixo ainda. Levantou, óbvio, ele subiu, mas foi por conta disso. Bem lembrado, aqui uma joint venture com ela. Deixa eu ver que teve mais aqui uma pergunta. O Lula Trader falando, ficar fora da interferência petita, ficaremos fora do mercado. Seja educacionais, energia, infra, bancos. Não, mas tem alguns setores que ainda apresentam um valor atrativo. Por isso que a gente fala também que a Bolsa está no nível que chama atenção para proteção. Né? A Bolsa 14 vezes lucro, um médio 10,5. Mas bancos negociam a 9. Então, mesmo com interferência, levou a contribuição social de lucro de 15 para 17. Óbvio que os bancos podem sofrer, mas aí é um percentual menor. Mas é óbvio que tem que estar de olho em cartões, que ela pode se meter, BB Seguridade, que pode ter o IPO da Caixa, tudo, né? Ficou um nível estranho ali, né? JBS, a gente não recomenda exposição, Duda 33, e no curto prazo, se Randon, com essa queda, valeria uma compra. Não, na verdade, só antes acho que teve o pessoal reclamando que meu microfone estava off. Enfim, vou continuar falando, vocês por favor falem aí se estiver off.
mas a produção vai dar uma olhada. Mas de qualquer forma, a Randon a gente não gosta no curto prazo, dados de produção de pesados, muito fraco aí no começo do ano, você tem algumas questões aí, o pessoal falando que tá muito baixo, tá, o som, mas vou tentar só terminar o raciocínio. O múltiplo ainda não tá tão baixo assim, porque o potencial de geração de caixa da Randon caiu muito, então como a cotação caiu, acho que o pessoal tá trocando ali. Foi, produção? Foi, agora foi. Bom, só resumindo aqui de novo, Randon a gente não gosta pro curto prazo, apesar da cotação ter caído muito, o potencial de geração de caixa caiu muito, então no relativo ainda não tá uma barganha, sendo que o resto do ano vai ser bem difícil. O começo do ano, que um cenário que já era ruim, talvez se mostrou pior, com as vendas de veículos pesados caindo muito, Anfávia e Fenabrave já revisando projeção que era estável para as vendas para menos 10%, menos 13%, então não tem um trigger muito claro de curto prazo para a Randon, para ela subir para o patamar de forma consistente, então a gente recomenda ficar fora do ativo, tá? É isso. Quem falando que está com a voz fraca hoje aqui, a gente já comentou. Quais setores ações poderemos ficar posicionados no curto, médio prazo? Comprado, banco, papel e celulose, compre em Itaú, compre em Suzano, compre em Cielo. Esses são 3 ativos, não vou nem falar mais. Vendidos, você pode estar Vale, BR Malls, Brasil Foods, aproveitar o dia que subiu, Petrobras. Acho que é isso, senhores, tá? Infelizmente tentamos responder a todas as perguntas, né? Se ficaram algumas dúvidas, preencham aqui embaixo, quero investir com eles. Também tenham acesso, xpi.com.br, tenham acesso a esse tipo de reunião que é diária. Essa apresentação é diária, eu acho que é interessante para todos vocês. A gente está tentando ajudar o brasileiro a investir melhor. E hoje, a partir das 3 horas, eu estarei aqui novamente, né, com o Fernando Góes da Clear para a batalha do século, voltando só na semana que vem. Isso aí. Bom, pessoal, valeu. Acho que deu pra gente bater bastante papo, falar bastante informação. Mas a gente está sempre à disposição aqui. De novo, a gente tenta passar aí um viés um pouco mais prático aqui do que a gente conversa. A gente é uma plataforma bem ampla, não só renda variável, renda fixa, a gente vai tentar. E até no próximo programa a gente vai falar de alocação, né? Então, vale a gente ficar ligado. A gente, às vezes, por conta das perguntas, fica um pouco mais na renda variável, mas a semana que vem a gente está trabalhando para trazer um programa de alocação, montar alguns perfis ali de investidores mais novos, mais velhos, tentar alocar um pouco de renda fixa, quais os produtos interessantes. Vai ser legal o bate-papo da semana que vem também. Mas é isso, pessoal. Valeu. Obrigado. Até semana que vem. Isso, mano. Boa tarde a todos. Excelente negócio. Semana mais curta. E maio começa com cautela. Até semana que vem, pessoal. Obrigado pela audiência.